E pessoal, já dei start aqui na gravação. Se desculpa aí pela demora aqui, tá? Eu vou considerar. Eu vi que vários entraram aí, eu também fiquei em espera aqui, que eu estou fechando algumas turmas aqui de Eletrotec, né? Fazendo conselho de classe. E só revisando aqui, deixa eu compartilhar nossa tela. Então, na aula passada, a gente falou do conteúdo do capítulo é, sobre instrumentos, né? Teste, a gente já tinha até falado dele, inclusive tem questões relacionadas a testes, né? O chamado de comissionamento, tá? É, e essa parte de resíduo, de descartes aqui é relacionada à segurança do trabalho, enquanto eu estiver fazendo a análise aqui do questionário do 3, né, do último, a gente vai falando sobre o tema, tá bom? Então deixa eu descompartilhar a tela aqui, deixa eu só confirmar que para eu não perder, eu tô com a lista aqui aberta. Sei que já entrou a Caroline Y. Final Y, é porque tem a Caroline e já entrou a Cibele. Porventura entrou outra pessoa antes e saiu, eu vou olhar aqui, vou considerar, tá? A presença. Aí já vamos dar start aqui na nossa análise. Deixa eu vir aqui para o modo apresentação, só procurar aqui o arquivo PowerPoint. Acho que eu tenho que abrir ele primeiro. Desculpa, gente. Acho que eu tenho que abrir para. Desculpa, para ele fazer a inicialização. Sal, salvar aqui. Já está carregando. Eu acredito que em breve ele vai aparecer aí na tela. Pessoal, deixa eu só desligar aqui uns alertas que estão aqui na página. Acredito que vai ser rápido aqui, tá? Vamos lá. Então, esse aqui é o questionário 3, né? Ele vai fechar com o nosso conteúdo aqui, né? Então, basicamente, ele é igual esses três questionários, né? Exceto, acho que foi o um, ele não foi tô vendo na tela agora aqui. Exceto o um, ele teve um pouco de análise, né? Mas os outros foi verdadeiro ou falso, né? Ó, eu achei que eu tinha desligado aqui a notificação, não desliguei. O pessoal da escola, é porque eu tentei antecipar aqui e aí não tinha dado certo. Pessoal aqui para liberar a gente para aula. Então, a primeira questão aí do questionário 3, né?
É VOF, né? Ó, na falta de chave de fenda reta para afrouxar. E, sinceramente, chave de fenda que eu conheço mesmo é só reta, né? Eu até selecionei para vocês um desenho, achei aqui, né? Só tem reta mesmo, né? Quando fala fenda, a outro pessoal chama de estrela, mas existe uma com a ponta estrela, né? E temos a fenda mesmo, né? Que aí é como se fosse uma faca, né? Um corte aqui. Então, olha, na falta, né, de chave de fenda reta para afrouxar um parafuso é permitida sua improvisação. Olha, não é só instrumentação industrial, não. Acredito que qualquer trabalho, improvisar, você pode acarretar incidente ou despanar a própria fenda. Por exemplo, você pode utilizar a estrela, ela é toda recortada. Deixa eu ver se eu consigo acionar o desenho aqui. A estrela tem um perfil assim recortado, ela tem vários dentes, né? Parecendo uma estrela mesmo. É. Ainda bem que existe AutoCAD, né? Então, ela, a imagina, a Philips, ela tem esse perfil aqui, né? Aí tem umas, né, que elas têm esse perfil aqui, ele é bem a bitola, vamos dizer assim, as duas fendas cruzadas, ela tem um perfil, um número lá, né? Aí, às vezes, um recortado desse daqui, ele cabe aqui no meio, mas aí você pode espanar a peça, né? Então, né, obviamente é falsa essa afirmação aí, né? Você não pode, inclusive eu peguei do próprio livro, ó, nunca transporte chave de fenda no seu bolso, nunca use, né, chave de fenda que estejam com cabo defeituoso, nunca use chave de fenda como talhadeira, né? E o outra, a outra linha aí, ó, nunca segure a peça com a mão ao usar a chave de fenda, né? É prefixá-la numa bancada aí. Tem situações aí, né, que você tem que literalmente pegar a peça aqui, né? Geralmente computadores, né, algum equipamento pequeno, um transmissor ali. Às vezes você tem que pegar ele aqui próximo, colocar uma lupa aqui, né? O pessoal faz aí manutenção aí de eletroeletrônico. Vamos ver o próximo aqui. Os alicates para uso do instrumentista devem possuir cabos com nível de isolação que atenda a NR10. Verdade, né? A gente não precisa nem pensar muito, não. E digo mais, aqui, ó, deixa eu ver, acho que eu tenho uma foto, eu separei uma foto aqui para você. Ah, sim. Aqui, ó. Ele tem que ter um nível de isolação. Tem ferramenta que é para elétrica, ó, por exemplo, igual essa chave de fenda aqui, né? Ela tem a cobertura dela, ela vem até a ponta, ela deixa essa Philips aqui, né, a estrela aqui, ela deixa só, aí aqui a fenda, é porque na imagem não ficou bom, eu tirei do livro. Ela tem a proteção, a isolação até na ponta. Guincho portátil também, que é utilizado por eletricista de rede, né, para puxar os cabos também. E tem algumas que não só no cabo, né? Não só na parte aqui do cabo, mas também até na ferramenta. Aí, por exemplo, ele fecha toda a ferramenta aqui, né? Obviamente, ele tem a isolação para promover a mobilidade, né? E só o mordente, né? Só o mordente aqui, que é o que vai utilizar, é que ele não é isolado, tá? Então, essa tá correta. Vamos para o próximo. Não é recomendável usar tubos para prolongar o cabo é, de uma chave de boca, né? Eu selecionei um desenho aqui para vocês. Aqui, ó. Isso aqui é uma chave de boca. Geralmente, quando é chave de boca, a gente pensa naquela que tem, ela tem um tipo essa parte de baixo aqui, ela tem tipo uma garra aqui e ela
você tem os ajustes aqui, né? Que a gente pensa nessa, geralmente aquele o alicate bomba d'água, né? Que eles falam, né? Mas e eu já vi muito eletricista fazer isso, porque lembra daquela forma lá, a tensão de cisalhamento, né? Se você aumenta, ou até o trabalho, né? Se você aumenta o braço de alavanca, ou seja, você tem tem a sua chave de boca aqui. Ainda bem que eu ponho desenho aqui. Aí você aumenta o cabo aqui, né? Mas aí de forma improvisada não é muito bom, não. Mas assim, eu até o quer ver se é que ele não fala improvisado, né? E eu deixa eu ver. Isso aqui tá errado, viu? Eu vou até corrigir logo. Tá- Eu tô dizendo aqui que tá correto, né? Esse tá errado, viu? É, deixa eu, deixa eu consertar aqui antes que eu uma apresentação futura aí. Só consertar ele aqui. Esse é falso, viu? Tirei aqui do próprio livro. Vou salvar aqui. Agora acho que vai dar certo. E agora que eu tô lembrando que eu dei aula para uma outra turma, tava esse mesmo erro aqui. A gente evitar ficar errando. Certo. Vou voltar aqui. Agora eu consertei aqui, viu, pessoal? Então, tirei do próprio livro, ó, essas orientações aqui, ó, use somente chaves que estejam em bom estado de conservação, né? Boas práticas aí de manutenção, né? Não use chave de boca quando as porcas apresentarem desgaste excessivo. Às vezes você tem que soldar ali, né? Fazer uma solda para sacrificar aquela parte ali que está. Às vezes até se utiliza uma ferramenta, não vamos dizer que ela está danificada, mas ela não está em bom estado. Mas aí você faz uma solda justamente para poder abrir. Às vezes você tem que até que usinar a peça novamente, né? Usinar uma parte, a não ser que, vamos supor, um bloco aí de um motor, né? Ou a parte da carcaça ali do cárter dele se tiver muito danificada, você tem que trocar por uma carcaça nova ali, né? Então não tem muito espaço para erro. Mas se for uma junta de vedação ali, uma parte, eu esqueci o nome, chama de distribuidor ali, né? Que aí você vai acoplando, por exemplo, você tem um motor, né? A turbina. E aí, como a turbina é uma parte ali, integrante, aí ou você pode dar manutenção nela, já que ela não está junto com o bloco, né? Ou você pode fazer a troca dela ainda. Mas às vezes você tem que soldar mesmo, né? Então esse aqui é falso mesmo.
Vamos para o próximo aqui. Daqui a pouquinho a gente finaliza aqui. Então, vamos lá. Na montagem de um transmissor de pressão diferencial, é comum soldar as conexões do distribuidor tipo manifold, né, para evitar vazamentos pelas tomadas de impulso. Então, é, essa parte aqui de instrumentação, pessoal, confesso que, como eu sou da engenharia elétrica, né, eu tive que, na hora que eu estava fazendo a análise aqui, eu tive que dar uma pesquisada, né, a solda ela não é muito interessante. O manifold é essa parte aqui. Deixa eu ver se eu aumento essa, é esse bloco aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O manifold aqui, ó, seria esse bloco, que aí você vai fazer teste de instrumentação, né? Até coloquei aqui, operação normal, né? E aí você tem que fazer uma sequência lá, né? Eu vi que lá na máquina você tem que fechar, né, o distribuidor aqui, aí ele faz uma comparação com a pressão atmosférica, né, e com o do processo. Então, é, eu achei controverso porque até esse medidor de pressão aqui, ó, esse manômetro, está vendo aqui, ó, é tudo roscado, né? Então, faz sentido a gente soldar, às vezes, né, dependendo aí do processo, né, do processo ali produtivo, talvez soldar, essa aqui tem várias interpretações, viu? Eu conversei aqui com um colega nosso aqui que é de automação, tá? Para tirar essa dúvida. Ele disse que às vezes soldar é interessante, mas como não é o padrão, ele diz que se falar aqui, ó, aqui ele tá falando que é comum, né? É comum soldar as conexões do distribuidor tipo manifold para evitar vazamentos. Você rosqueia um elemento de máquina, um elemento de vedação. Você pode colocar um elemento de vedação. Agora você fazer uma solda ali, dependendo do tipo, né, você tem conexões que tem a parte externa, que chamam de jaquetada, né? Tem a parte externa, um plástico um termoplástico que eles chamam duro, né? Uma parte interna de metal ali, dependendo do tipo de ou líquido ou gás, né? Então, soldar, a gente já pensa que ele é metálico, né? Mas e se essa parte ali, se a mangueira ali, e geralmente ela não é metálica, né? Então fica complicado. E ele tem conexões roscáveis justamente para facilitar, né? Inclusive a letra B aí, né? A letra B tá, tá falando isso aí, né? Então, eu acredito que essa aqui é falsa por isso, e até foi confirmado, né, com um colega aqui, né, que ele falou, ó, se fosse assim, dependendo do processo, né, se você tivesse uma certeza que não vai entrar em manutenção, né, mas uma boa prática aí não só de engenharia, né, mas uma boa prática aí de manutenção. Você sempre está, né, tá fazendo a manutenção, igual, por exemplo, um grupo motor gerador, né? O ideal seria que ele só entrasse em funcionamento quando a energia cai. Só que o grupo motor gerador, por exemplo, ele é a diesel, né? E diesel ele degrada ali, né? Um hidrocarboneto, se ele ficar muito tempo ali armazenado, né? Então você tem que periodicamente, inclusive você programa lá no QTA, né? No quadro de transferência automático, você programa a ele ligar preventivamente, né? Você pode ser automático ou você pode fazer uma parada programada, né? Alinhar com o pessoal da manutenção toda semana fazer isso, né? Ou eles já ficarem de aviso que o próprio sistema
vai fazer um ligamento manual sem, por exemplo, jogar o no break ou sem, por exemplo, fazer a transferência automática pro gerador, né? Ele vai, como ele não, a energia não caiu, né? Ele vai se manter ali, né? Então, essa questão de solda aí, ainda mais se a conexão não for metálica ali, né? Porque pelo menos, né? A não ser que. Eu até perguntei pro meu colega, existe uma solda que você faz ali, né? Num tubo ali, numa conexão que não seja uma solda metálica, né? Existe uma solda plástica, né? Aí eu falei, ó, parece pergunta idiota, né? Mas como eu sou da área da elétrica, né? E segurança do trabalho, eu não sou da área da manutenção nem da mecânica, pode ser que exista, né? Pode ser que para você especialista, né, isso seja comum. Eu mesmo não tenho essa informação, né? Aí ele falou, não, realmente, a gente pensa em solda é o que? É metálica. Tá? Vamos para o próximo aí. Instrumentos são montados com conexões rosqueadas, ó. Já a, a segunda questão aí, né, ela já infere isso, né? Até já fui aqui para o próximo aqui, ó. Ó, os instrumentos são montados em conexões rosqueadas, o que possibilita sua rápida substituição em caso de apresentar algum defeito, né? Então, eu peguei aqui essa vista explodida aqui, tá? Mostrando, né, aqui o manômetro, né, aquele todo montado, né, com a vista frontal e a vista em perspectiva aqui, né, as válvulas aqui de bloqueio, né, válvula daqui do processo aqui, né, as linhas de impulso, né, aqui você tem um H aqui do manifold, vale ressaltar que tem vários tipos, não é só com três, não. Você com cinco vias, eu vi que existem várias, né? Então, né, o motivo, né, até lá na engenharia mecânica, né, as máquinas, quando a gente fala máquina, né, é todo e qualquer equipamento que vai ajudar o homem, né? Não é só quando você pensa máquina, você pensa, é um motor elétrico, é um motor de combustão interna, né? A máquina pode ser um facão, né? Um facão ele vai te ajudar a você cortar, né, uma galha de árvore bem melhor do que se você tentar, né, arrebentar ela na mão, né? Provavelmente você vai se machucar ali. Então, essa máquina, né, nos estudos de máquinas, de um modo geral aí, né, através também a gente tem que lembrar das normas de segurança aí, a NR12, né, que fala de máquinas e equipamentos. Então, os elementos de máquina, né, o rosqueamento é justamente para você fazer uma conexão, né, e desconexão para você desmontar ou dar manutenção, né? Então, tá correto essa. Então, na instalação de sensores tipo placa de orifício, não é recomendável colocar todos os parafusos no flange, pois dificulta sua limpeza periódica. Vamos ver o que que é isso aqui, né? Então, aqui, ó, eu peguei essa imagem aqui do livro de vocês, ó. Ó, a placa de orifício, ela vai ficar bem aqui. O flange, essa parte aqui, esse anel, e aí você vai fazer, né, o rosqueamento. Aí ele está falando, ó, na instalação de sensores tipo placa de orifício, né? Então, o sensor tipo placa de orifício, ele está montado aqui no meio, é uma placa, literalmente. Aí ela tem um orifício menor aqui, e tem um rasgo na peça, ó, se você ver aqui, deixa eu tentar habilitar o desenho aqui, né? Você tem aqui a vista lateral da peça aqui da placa, né? Aí ela tem esse rebaixo aqui, e desse outro lado, né, o furo, né, ele tem esse diâmetro aqui da peça. Já aqui, ó, ele tem um diâmetro um pouco maior. Ele tem como se fosse uma canaleta aqui, né? E aí o fluxo, né, do
do gás ou do óleo aqui, ele vai passar. Tem uns que a placa ela fica girando, né, por pivotamento ali, né, por giro. Ó, aqui o manifold aqui instalado aqui, né? Então, não é recomendável colocar todos os parafusos do flange. Ó, o flange é essa parte aqui. Você concorda que se eu não colocar todos os parafusos, uai, peraí, professor, mas aí eu vou estar desmontando essa máquina, né? Eu vou estar desmontando esse tubo, né? É meio loucura, né? Então, essa daí tá. E assim, você instala o sensor justamente para você saber né, o fluxo, né, a quantidade de matéria ali, né, de gás ali, de óleo que está passando, né? Então, é meio estranho, né, essa afirmação aqui, né? Então, ela é falsa. Vamos para o próximo aqui. É, Vamos ver o primeiro aqui, ó. Na montagem do transmissor de pressão diferencial é utilizado um distribuidor tipo manifold, né? A gente já tinha até falado, deixa eu ver o desenho que eu coloquei aqui, ó. Aproveitei o desenho do outro, ó, para conectar suas tomadas de impulso ao processo, né? Então, aqui, ó, as tomadas aqui, ó, ó, linhas de impulso. E aqui você tem o medidor, ó, aqui eu coloquei esse desenho de lado aqui, ó, né? Aí você tem um processo aqui, ó, o fluxo tá vindo, igual a setinha tá mostrando aqui, ó, de cima para baixo aqui, beleza? Talvez esteja uma placa de orifício aqui, por exemplo, né? Pode ter de rotamento aí, dependendo aí né, do tipo. Aí, por exemplo, um outro sensor aqui para aqui está verificando a pressão, né? Tem lá um outro sensor ou até instalado aqui. Geralmente eu coloco em outro flange aqui. O flange são essas conexões, né? Mas que aí você pode, literalmente, ele tem essa conexão para você instalar não só o elemento de vedação, porque ele tem uma conexão, né, uma cisão aqui no processo, mas para você fazer a instalação, né, de sensores, de transmissores, né, de IHM, né, interface analógica, interface digital, né, para você verificar que o processo aí ele tá, né, tá rodando, né? Então, isso é verdade, né, o que ele está falando aqui. Na manobra de pressurização de um transmissor diferencial, que no caso é o que a gente está vendo aqui, né? A válvula de equalização deve inicialmente estar aberta e as válvulas de bloqueio fechadas. Bom, vamos ver aqui. Peguei, eu aumentei aqui a imagem aqui, olha só. Na, na manobra de pressurização de um transmissor diferencial, a válvula de equalização, né? Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a válvula, o manifold. Ele tá com, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Lembra que eu falei, ó? Você pode ter com três válvulas, com cinco aqui. Ele pega uma referência aqui da atmosfera, né? Temos aqui a válvula equalizadora, temos a válvula de bloqueio, né? Ele tá falando, né? Aí na manobra de pressurização. Pessoal, rapidão aqui, só um minutinho. Rapidão aqui, vamos.
pessoal, voltei, desculpa aí. Deixa eu só, já que a gente continuou aqui, eu tentei antecipar aqui, mas não foi possível. Antes da gente iniciar nossa aula, deixa eu só enviar aqui para a professora o relatório de notas, que eu tenho uma professora que vai me representar aqui. Beleza, vamos retornar aqui. Então, ó, como a gente deixou habilitar de novo o laser aqui, né? Então, ó, de um transmissor, aqui é o transmissor diferencial, tá? Aí ele pega a referência aqui da atmosfera, né? O processo, né? O processo vai estar igual eu coloquei aqui, ó. Coloquei esse exemplo aqui com duas válvulas aqui, né? Mas poderia ser esse aqui com cinco, tá? Então, ó, você está vendo que o processo ele vai estar acontecendo aqui, né? O fluxo ou gás ou óleo, e aí ele vai estar recebendo o sinal aqui, né? Ele pega essa referência aqui, o manômetro vai fazer a leitura, né? E aqui, ó, né? Ó, aí quando você está fazendo a pressurização dele, né? Para equalizar, você concorda que eu tenho que equalizar com a pressão aqui do processo? Porque aqui, né, seja o gás ou, né, o óleo, ele vai estar com uma quantidade de atmosfera diferente da nossa, né? Geralmente, nós estamos, segundo as CNTPs, né, condições normais de temperatura e pressão, nós vamos estar em uma atmosfera, né? E aí o processo produtivo ali, né, uma linha quente ou uma linha fria ali, dependendo do tipo e da viscosidade, caso seja óleo, né, ele ele vai estar, né, ele vai estar ali numa temperatura e eu tenho que equalizar a pressão, que é a pressão externa ali, aqui o medidor aqui ele vai estar sujeito é o da atmosfera. Então, ele faz essa referência. É igual, por exemplo, deixa eu tentar desenhar aqui. O, nós temos o multímetro analógico. Aí ele tem, né? Aí quando a gente chama multímetro, ele tem vários tipos de medições, né? No caso aí, uma das medições é o ohmímetro, né? Você verificar a resistência elétrica. Então ele vai ter uma agulha, né? A analógica, é uma medição mecânica. E você vai ter a escala desenhada aqui, né? Com as várias gradações aqui. E às vezes, dependendo, você não pode nem segurar ele aqui na sua frente. Às vezes você tem que colocar ele na bancada, né? Porque se você deixar ele nessa posição, pode ser que essa agulha ela esteja fora aqui do centro aqui da escala. Aí imagina, você vai fazer uma medição, aí vamos supor que deu um, mas na verdade não deu um, porque ele começou aqui fora da escala. Do mesmo jeito, se a agulha tiver aqui para frente, ele vai dar um, mas aqui na escala vai aparecer, por exemplo, 2 ohms, né? Então quer dizer que você teve o erro aí de um, né? De uma unidade aí nessa medida. Então, às vezes, né, ainda mais se ele for mecânico, você tem que colocar ele, né, na bancada, você aqui né, de frente para ele aqui, ele aí como ele é mecânico por gravidade, então você tem que anular a gravidade dele, né? Se você deixar ele em pé aqui,
né? Ainda mais tem um erro de paralaxe, né? Na hora que você vai fazer a medida, né? Se você você tem que estar olhando para ele, só que se você deixar ele em pé aqui na sua frente, essa agulha aqui, porque ele tem um contrapeso aqui, tem um eletroímã, né? Aí esse contrapeso ele ele vai forçar a agulha e às vezes a agulha ela vai aqui para cima, né? Fora da escala zero aqui, né? E aí você tem que colocar ele em cima da bancada para anular esse peso, né? Lembra lá de mecânica, né? Você tem um bloco aqui, né? Então, quando ele está em cima de uma superfície, ele tem uma força-peso. Mas por que que você não percebe ela? Porque ele está em cima da superfície. Então, essa força-peso está sendo anulada, né? O que o pessoal lá da física chama de normal, né? Então você precisa criar essa normal. Aí o jeito é ele deitado, né? Se for analógico ali, né? Aí você ainda tem que ficar, né, com o rosto aqui para frente dele, não pode ficar de lado, porque o vidro ali, né, a refração do vidro, aí tem o problema da paralaxe, né? Você achar que ele está ali no centro, então você tem que ir cara a cara com ele, evitar se ele for analógico, né, ali a gravidade. Por isso que medidores eletrônicos, assim, na maioria dos casos são mais confiáveis, tá? E o e você tem que fazer o ajuste de zero, né? Você fez todas essas condições e ainda tem que ajustar. Geralmente é um parafusinho ali, né? Você usa uma fenda para fazer esse ajuste de zero, né? Então, ele está dizendo que na manobra de pressurização, né, de um transmissor diferencial, né, que aí no caso é esse daqui, diferencial aí, que ele pega a referência tanto do processo quanto aqui da atmosfera, né, para equalizar, né? A equalização deve inicialmente estar aberta às válvulas de a equalização aberta, ele faz duas afirmações aqui, ó. A equalização deve estar inicialmente aberta e as válvulas de bloqueio, né, fechada. Ó, até que ela pode estar aberta aqui, mas a válvula de bloqueio, ela tem que estar aberta também. Quer ver, ó? Porque durante a pressurização, né, o transmissor aqui, né, o que vai estar verificando aqui o processo, né, a válvula de equalização, ela está inicialmente, na verdade, ela vai estar inicialmente fechada e as válvulas de bloqueio deve estar abertas, né? Então, é o contrário aqui, tá, pessoal? É o contrário aqui a afirmação. A, na equalização, né? Ela deve estar fechada e o bloqueio aberto, tá? Vamos para o próximo aqui, ó. Na manobra de despressurização, todas as válvulas estão inicialmente fechadas, né? Então, eu vou despressurizar, ou seja, eu vou retirar do processo. Eu peguei até uma imagem aqui, ó, operação normal, né? Olha, na despressurização, olha, na manobra de despressurização, todas as válvulas estão inicialmente fechadas. Então, aqui, é, você tem a operação normal, ela está inicialmente fechada aqui e a linha de impulso aqui é aberto, tá? Então a linha de impulso aqui, então já que eu estou despressurizando, ou seja, eu estou retirando esse manômetro aqui por algum motivo aí de manutenção, né? Aí o ideal ela tá fechado mesmo, né? Aqui, ó, posição das válvulas para retirar de operação, ou seja, para fazer a despressurização, tá? Então, realmente é verdade, né? Porque você, né, antes, né, fechar as válvulas, né, antes de iniciar a despressurização, você tem que pensar que ele impede a liberação repentina, por exemplo, aí de ar, né, ou gás, né, e que poderia estar
preso ali no. Por exemplo, ainda mais se esse processo, se esse óleo aí for um gás natural, né? Ele vai causar risco, né, ali às pessoas ou até às vezes ao processo. Ainda mais se for um processo que requer uma sala asséptica, né? O professor, o que que é uma sala asséptica? Uma sala aí que requer um nível de limpeza alto, né? Um tempo desse a gente, acho que foi semana passada ou foi semana atrasada, a gente fez uma visita técnica aí, né, numa empresa aqui na Cargill. E além da gente vestir um macacão, parecia aquele macacão do De Volta para o Futuro, é, quando a gente mudava de ambiente, né? Aí tinha um ambiente de pasteurização, um ambiente de descontaminação. Aí tinha uma espécie de antessala para você lavar a mão, mas só que você já estava usando equipamento de proteção, equipamento de segurança e justamente, e dependendo aonde que era o processo, nem respirar ali nem como se diz, os gases da sua respiração, você tinha que ficar com a máscara ali, né, com o hermético ali. Então, é correta essa afirmação aí. Vamos para o próximo. Ó, a tubulação para transferência de óleo a longa distância é chamada de oleoduto. Parecendo que a gente está lendo o livro, né? Isso até agora tá verdade. E para transferência de gás recebe o nome de gasoduto. É verdade. Aí eu peguei aqui, ó, um de gasoduto aqui, né? Esse aqui, o da direita, o da esquerda aqui de vocês, né? E o da direita aqui de oleoduto, tá? Então, realmente, isso é correto, tá? Vamos para o próximo aqui, ó. As tubulações denominadas de instrumentação são aquelas usadas em tomadas de impulso que a gente acabou de falar agora há pouco aí, né? De instrumentos, é, ó, as tubulações denominadas deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui para mostrar para você. Ah, agora melhorou. Tubulações denominadas de instrumentação, né, são aquelas usadas em tomadas de impulso, né, tomada de impulso do processo. Aí lembra aquele desenho que eu mostrei agora há pouco aqui, né? Ó, isso aqui ficou até melhorzinho aqui, ó. Eu tenho um processo correndo aqui, eu tenho uma arquitetura manifold aqui, né, montada aqui, né? Porque aí ele pega um dado do processo aqui, né, fluxo, vazão, né? Ele pega um dado do processo, registra ele, aí ele está configurado, está pressurizado, mostra qual que é a pressão dele, qual que é o fluxo ali, dependendo ali do dado, e ele continua o processo. Então, a tomada de impulso aqui, né, ela, aqui, ó, usada em tomada de impulso de instrumentos transmissores e também na condução do ar comprimido nos acionamentos pneumáticos, é, das válvulas de controle. Então, o pensar aqui, ó, tubulações, beleza. O que que ele está falando aqui? Usada na tomada de impulso, beleza, que até aqui está correto. Hum, ó, e também na condução do ar comprimido, né, do gás, né, dos acionamentos pneumáticos, está correto, isso mesmo. Acionamento pneumático, isso mesmo. Que a gente pode utilizar tanto, né, o ar como acionamento, né? Igual a gente viu, acho que foi na UC passada aí, né? Até eu mostrei aquela simulação lá da Festo, né? E aí você tinha é, por exemplo, a, o, deixa eu desenhar aqui que aí fica melhor. Eu tinha um pistão aqui, ó. Aí tem alguns, né, que ele tem retorno aqui por mola, né?
e você tem, né, seria a tomada de impulso, né, não seria um processo, mas seria o quê? O acionamento, né, a ativação para ele empurrar aqui o pistão aqui para ele fazer alguma coisa, né, cortar ali uma guilhotina, né, para cortar uma parte ali do processo, uma folha, por exemplo, né. Então você pode utilizar ele também tanto para acionamento aí. Então, faz sentido. Vamos ver aqui o próximo aqui. As tubulações de utilidade, isso aqui eu acho que eu coloquei aqui a definição para vocês, mas dependendo vou pegar. Se eu não coloquei aqui na tela, eu vou pegar para vocês. Tubulações de utilidade possui isolamento de alumínio, ó, que possui isolamento de alumínio, são destinadas para transferência de vapor e condensado. Rapaz, não necessariamente, viu? Ó, peguei aqui, ó. Peguei esse desenho aqui, eu vou tentar. Porque, ó, você tem para material corrosivo, material que está em calor aqui, né? Material pastoso, uso sanitário, né? Na parte aí de a ZET, né? Estação de tratamento aí de esgoto, né? Ou de água, TA, né? De água e esgoto. Inclusive, muitas empresas, né? Exemplo aí, Ambev, Ambev que fabrica aí, né? Bebidas em geral, né? De alimentos também, que utiliza todo e qualquer que utiliza água no seu processo, né? Até para fabricar lá a água gaseificada, né? Com ácido carbônico. Geralmente elas não faz igual a gente que pega essa água, né? E, e passa num filtro, né? A gente compra aquele purificador Europa, ou então aqueles purificador que você já coloca já na torneira, né? e, e utiliza essa água depois que passa nesse purificador, né? Geralmente eles têm uma estação de tratamento de água própria, né? Ou seja, a água, né, que eles recebem já é tratada pela concessionária de água local, né? Que no caso nosso aqui é a Saneago, né? E eles ainda, depois desse tratamento da água, né, pela concessionária de água local, ainda faz o tratamento, por suas vias, para eles garantirem que a água esteja, né, com, como se diz, um padrão, né, dependendo da localidade. Se não me falha a memória, a água lá, por exemplo, ali do Recife, ali de Pernambuco, geralmente ela, como é que fala? Ela é mais básica, né? Já diferente da água daqui. Então, eles têm que fazer um tratamento especial, né? Porque senão vai dar diferença se tomar uma bebida da mesma empresa, né, lá de Pernambuco e daqui, se der uma diferença, isso não é bom para a uniformidade do processo, né? Então eles têm que garantir que a água esteja ali naquele nível, por exemplo, igual, né, para todos, para aí sim eles utilizarem no processo produtivo. Eles não pegam ela simplesmente ali da torneira, filtra com algum, né, algum purificador e pronto. Eles têm todo um processo igual à de extração de tratamento. Então, é, as tubulações de utilidade, como eu não coloquei aqui, né? Vou pegar a definição aqui, ó. Com isolamento de alumínio, não são especificamente destinadas à transferência de vapor e condensado, né? Condensado é quando esse vapor, né? Ele, em algumas partes do processo, ele entra no, né, em gotícula d'água ali, né? Dependendo do tipo de processo, um processo de filtragem ali. Então, elas são utilizadas, né? Não é necessariamente para esse fim, né? Então, são fins diversos, né? Transporte de líquido, igual eu falei agora há pouco, e água, né? Gases, dependendo do projeto, até mesmo para proteção térmica em tubulações que transportam fluidos quentes ou frios, ou seja, você vai colocar, é como se fosse um tubo. Você tem aqui o tubo do processo, deixa eu ver se dá para eu mudar a cor aqui.
Tá. Você tem a tubulação do próprio processo aqui, ó. Aí aqui vai passar, né, o que você quer, só que ele tá quente, né? Eu preciso esfriar, então você vai utilizar uma tubulação, né? Deixa eu mudar novamente aqui, como se fosse uma casca aqui, ó, externa aqui, para justamente fazer esse arrefecimento aqui, ó, do desse aqui que tá quente. É uma hipótese. Tem tubulação que, inclusive, ela foi feita, não foi nem para gás e nem para água. Você tem barramentos, acho que eu não coloquei a foto aqui. Você tem os barramentos de energia, né? Que literalmente é como se fosse régua mesmo, ó. Elas têm uma espessura aqui. Aí esse barramento de energia, o nível de tensão dele é extremamente alto. Aí o que o pessoal faz? Eles montam a tubulação aqui, bem parecida com essa daqui, ó. Que aí você não precisa pôr manômetro, você não precisa verificar nada. Obviamente tem num ponto ali, tem uma IHM, que aí é o SF, é o trióxido de enxofre. Você vai liberar esse gás aqui no barramento antes dele ser energizado, né? Para na hora que ele ser energizado não haver curto-circuito do barramento com a tubulação metálica aqui. Então você vai jogar esse gás aqui dentro, aí tem que deixar pressurizado, justamente para ficar isolado e eles chamam de subestação compacta aí, né? Então, se a gente for pegar a definição lá do livro, né, a tubulação de utilidade ela transporta fluido que não estão diretamente envolvidos no processo produtivo, né? Ou seja, vamos supor, eu tenho, igual falou aqui, né? Eu tenho uma tubulação que comanda um pistão, né? Ou a ar ou a óleo, né? E essa de utilidade geralmente não é por exemplo, é o fluido que eu estou fabricando ali, né? Por exemplo, uma bebida, né? Então, esse fluido lá da tubulação de utilidade é justamente para alimentar o processo, para fechar ali um pistão, né, para empurrar uma caixa para né, de uma direção, né? Aí tem um sensor ali, não está em conformidade, aí tem um pistão que empurra essa caixa para o descarte ali, né? Aí se o sensor, aí se passa no sensor, está em conformidade, ele nem aciona, né? Então, essas tubulações de utilidade é para os próprios equipamentos mesmo, mas que são, né, são essenciais para o funcionamento da planta, né? Então, você pode ter tubulação de utilidade, inclusive com ar comprimido, né, que é o mais comum, né? Com óleo que justamente para fazer o circuito hidráulico operar ali, né? Então, e o alumínio, né? Ele pode ser usado, né, também, né, como isolante térmico, porque ele vai refletir, né? Lembra lá de termologia, né? Você tem a condução de calor. Vamos supor, tem a barra metálica aqui, né? Aí eu acendo, sei lá, uma vela aqui, ó. Aí esse calor ele vai se propagar por condução, ou seja, através de cada átomo de cobre ou de ferro, dependendo do material que é que ele é feito, né? E ele vai se aquecendo aqui. Aí quanto mais quente essa parte fica, ele vai propagando para os outros átomos aqui, até com que a barra fique totalmente quente. Esse é o processo de transmissão de calor por condução, né? Você tem um processo de calor por ondas de convecção, ou seja, você tem aqui uma sala aqui e tem alguma coisa pegando fogo aqui nessa sala.
e você tem o ar atmosférico aqui, né? Então, o ar atmosférico, ele vai fazer o quê? Ele vai alimentar essa chama aí, né? É o comburente. O combustível é o próprio, né? É a cama, o sofá, sei lá, que está pegando fogo. E esse calor aqui, ele vai da região que está mais quente aqui da chama para fora. E o ar que está se movimentando aqui, ele vai aquecendo ele, né? Aí ele sobe, o que resfria, ele desce aqui. Aí ele vai criando uma zona de convecção aqui, de fluxo. Aí se você tiver uma janela aberta aqui, aí obviamente ele vai aquecendo, vai saindo aqui pela janela. Se não tem nada para onde ele escapar, ele vai ficar literalmente, ele aquece, né? Quando ele resfria, ele desce aqui até ele praticamente inundar o ar, inundar o ambiente ali, né? E você tem o outro que é a chamada de irradiação, ou seja, você não precisa de um meio, né, físico, ou seja, as partículas aqui, né, o O2 aqui, né? Você não precisa de um meio físico ou de uma condução, né, de um metal aqui, por exemplo, né, com um bom condutor de calor ou do ar aqui com ondas de convecção, né? A onda eletromagnética e a luz, ela tem, né? Ela acelera as partículas de qualquer, né? De qualquer material aqui, né? O que a gente entende aqui no nosso corpo como calor. Ah, estou sentindo calor. É porque eu tenho irradiação, né? Embora essa irradiação ela não precisa de meio físico. É por isso que a gente, né, sente, vamos dizer assim, o calor do Sol, né? Porque o Sol ele está não sei quantos mil quilômetros, né, da Terra, né? E nesse entremeio, nesse espaço aqui, a gente não tem matéria. Então a gente não tem a condução do calor do Sol nem por ondas de convecção, porque não tem ar, né? Não tem matéria. É o que os antigos ao Pitágoras chamava de éter livre, né? Então você não tem matéria, você não tem muito menos um metal indo lá do Sol até aqui na Terra. Aí o único jeito desse calor chegar aqui é por irradiação, né? A onda eletromagnética, a luz, ela tem calor também. Ela acelera, né? Ela aumenta eu vou pegar a definição lá do livro de física, né? O grau de agitação médio das partículas, né? Esse seria a definição aí né, de temperatura, né? Então ele vai aumentar esse grau de agitação aqui, tá? Então, essa daqui, ela, né, não necessariamente, viu? O alumínio, ele pode ser utilizado aqui para a condução aí de calor, tá? E também não necessariamente, né, o de utilidade aqui, né, só para vapor e condensado, né? É água, óleo, né? Que não tem nada a ver com o processo. Quando eu falo com processo, né, o que que ele está produzindo? Ah, por exemplo, extrato de tomate, né? Então, a de utilidade ali, ela não tem extrato de tomate, ela tem o ar comprimido ou, né, o óleo, ou a água, né, para resfriar ali a parte depois da pasteurização, por exemplo, do produto, né? Beleza? É por isso que ela tá falsa. Próximo aqui, ó. O teste de uma termorresistência, né, consiste em colocá-la no forno aquecido e monitorar sua resposta por meio da medição da resistividade, né, com o multímetro. É sério, realmente é isso mesmo. Lembra que a termorresistência, ela não é igual o termopar, que tem que ter dois metais ali, né, a junta ali. Mas basicamente a termorresistência, o próprio nome já diz, né? Ela vai variar o valor da resistência elétrica dela em ohms, dependendo do grau de agitação das partículas, ou seja, né, da temperatura que no processo ali tiver, né, montado. Aí aqui no caso é o PT100, né, que a gente tem, eu coloquei a imagem aqui na tela. Os termopares, ó, agora
falando do termopar, ó, podem ser testados na oficina, né? Ou no seu local de instalação. Na oficina, quando está falando aqui, é no laboratório, né? A gente pensa oficina, já pensa oficina de carro, né, por exemplo. Aí seria no laboratório, né? Ou, né, na planta ali, né, no local de instalação. Eu peguei aqui um exemplo aqui, ó. Aqui seria lá, eu testando ele, né? Numa bancada aqui, por exemplo, para verificar se ele está em conformidade, né? E eu poderia também, né, testar ele ali na planta mesmo, tá? Com um multimedidor aí. O forno de calibração usado para testar um termopar deve ser mais potente que o forno utilizado para uma termorresistência, viu? Gente, não necessariamente. Deixa eu ver se eu coloquei imagem aqui. Ó, coloquei imagem, né, de uma moça aqui fazendo o teste de laboratório, viu? Então, pessoal, não necessariamente, viu? A potência do posto do forno, né, de calibração, no caso aqui, né, e depende da faixa de temperatura e do tipo de sensor a ser testado, né? Por exemplo, lembra que o Thermopar, ele tem tanto a sonda dele, o fio, né? Como as extensões, ele tem que ter uma mesma liga, né? Inclusive, você tem termopares de várias ligas, né? Inclusive, na monografia que eu fiz lá em Engenharia Elétrica, a gente utilizou algumas ligas específicas, né? Para a gente ter um maior rendimento. Aí, no caso, não era nem para verificar a temperatura, é para a gente aproveitar a temperatura, que ele gera uma corrente elétrica e a gente aproveitava para utilizar como energia em alguma parte lá da indústria, seja, sei lá, para alimentar por uma hora lâmpada no setor administrativo ali, por exemplo, né? Então, ele depende, né? Então, não necessariamente, viu? Ele tem que ter uma potência maior, né? Eles podem ser calibrados com fornos, em fornos com temperatura mais elevada, né? Pode ser, né? Mas não necessariamente. Enquanto as termorresistências podem ser calibradas em temperaturas mais baixas, tá? No entanto, a precisão, né, e a estabilidade dessa calibração são mais importantes que a potência do forno, né? O que que adianta você ter um forno aí com uma potência maior, mas você não teve uma precisão ou não colocou, por exemplo, você está utilizando a extensão desse verde aqui. Vamos supor que o verde significa que é uma liga, né, de um material X aqui para o termopar e esse outro é de outra liga. Aí eu pego o dessa liga, eu coloco a extensão nesse outro aqui na sonda, eu troco, né? Vai dar ruim aí, né? Vai dar ruim na parte aí de precisão, viu? Então, não necessariamente. Pode ser, viu? Pode ser utilizado, mas não necessariamente. Vamos para o próximo aqui. Já estamos praticamente na metade aqui, ó. Eu coloquei menor aqui para caber as imagens que eu vou colocar como referência, ó. Então, quando o comissionamento está com o cronograma atrasado, o instrumentista pode ser orientado a não preencher a ficha de acompanhamento dos testes. Que é isso, né? Ô Justin Bieber, que é isso, né? Ô delinquente juvenil. Não, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é pra gente. Ah, não, eu tô com um cronograma atrasado, né? Então eu não vou calibrar direito esse equipamento aqui, né? Eu não vou dar o start de forma correta, né? É igual aquela história, eu tô fazendo trabalho com linha viva. Se não me engano, acho que nas últimas questões a gente fala sobre manutenção em equipamentos energizados, né? Porque a NR10, né, ela preconiza aí que a gente tem que dar manutenção com equipamento, não é nem desligado, é desenergizado. Que além de desligado, ele vai estar aterrado, né? Fazer um aterramento temporário aí, né? Então, não interessa se o cronograma está atrasado,
Por exemplo, lá no Linha Viva, né? Não interessa atraso. O que interessa é você, né, a equipe terminar do mesmo jeito que ela começou, com segurança. E você não pode fazer correndo, diferente que o pessoal lá de rede de distribuição faz, né? Faz bem rápido ali, porque o circuito está desenergizado, né? Mas antes de desenergizar, ele tem que seguir os passos lá que eu vou comentar daqui a pouco aqui, que é as 5 regras de ouro aqui, né? Então, o comissionamento, né? Ele aqui, ó, está utilizando aqui eu peguei lá do livro de vocês aqui, ó. Ele está fazendo o primeiro, vamos supor, está fazendo o primeiro start de uma linha de produção numa empresa, né? Mas que ela tem outras linhas ali correndo, né? Tem a linha um, linha 2. Geralmente você tem os pós. É igual lá no modelo Fordista, né? Modelo Fordista, você tem uma linha de montagem, por exemplo, eu estou montando ali o Corolla, né? Mas acho que é o Yaris, que é a outra marca aí da Toyota, né? Eu vou ter uma linha para ele, né? Então, eu vou utilizar do Corolla só para o Corolla, do Corolla, né? Do Yaris para o Yaris. E quando eu vou, antes de startar o processo de montagem, por exemplo, eu vou verificar se está tudo ok. Eu vou fazer o comissionamento, né? Eu vou fazer esse start testando todos os sensores para ver se está tudo ok, se está fazendo as leituras corretas, né? Então, o cronograma pode estar atrasado, mas eu não posso atropelar, porque senão, se eu fizer um comissionamento mal feito, na hora que o processo startar, por exemplo, aí vamos supor, né, vamos voltar de novo a Cargill ali. Eu tenho uma receita ali de um extrato de tomate ou de um ketchup, né? Aí imagina, é lá no comissionamento, não, a dosagem do sal, em vez de ser tantas miligramas, vai para tantos quilos. Imagina, vai perder, porque o trem vai ficar ultra salgado ali, né? Ele vai ter que perder todo o lote, né? Então é melhor você gastar tempo ali comissionando, fazendo o primeiro teste, para aí você dar autorização para aquela linha de produção, aquela linha de montagem iniciar o processo que ela estiver fazendo lá. É falso. A ficha de acompanhamento permite monitorar o cronograma e os resultados dos testes realizados durante o comissionamento. Eu tentei pegar aqui na. Essa daqui não está com a imagem muito boa aqui, porque eu não tenho acesso a muitas fichas aí, tá? Mas, assim, realmente, você precisa, né, de uma ficha de acompanhamento, e aí você acompanha, por exemplo, tem o cronograma, um trabalho aqui que a gente da elétrica faz bastante, chama Prontuário de Instalações Elétricas. Aí ele tem um cronograma, né? Esse cronograma, a gente olha, por exemplo, os eletricistas, eles estão, né, no caso aí de vocês, né, os instrumentistas, eles estão todos treinados, eles sabem o que que aquele processo faz, né, na parte em que ele está ali, né, acompanhando o processo, ou gerenciando, né, ou dando treinamento para outras pessoas, ele sabe, né, tudo que está acontecendo ali, né, ele tem um treinamento, por exemplo, do NR10, dele tá em dia, do CEP, aí eu olho tudo, olho o treinamento, eu olho se eles estão com os equipamentos de proteção coletiva e individual, tudo ok, né? Eu vejo se todos os procedimentos, vamos supor que eu faço 7 procedimentos, faço procedimento de desenergização, procedimento de reenergização, procedimentos de linha viva, né? Ou seja, manutenção com a rede energizada, né? Então, para cada procedimento, eu tenho que ter um manual, né? Como se fosse um manual, que é a instrução técnica ou procedimento operacional padrão. Então, e tá tudo nesse cronograma aqui. Nada, né? Nada você vai fazer ali por acaso, tá? Então, sim, né? É conhecida, né, como ficha de comissionamento, né? Né? E realmente é isso mesmo, é o que está falando aqui. É importante que a ficha de acompanhamento contenha os valores a serem aplicados nos instrumentos, né?
durante a realização dos testes. Sim, sim, é importante. Eu tentei até colocar olha, a ficha contém os valores a serem aplicados, né? Por exemplo, eu vou liberar uma máquina de corte a plasma, né? Eu vou liberar ela para fazer os cortes ali nas peças, né? E lá nos quesitos ali, no comissionamento, fala que o barramento ele tem que ser cobre eletrolítico e o aterramento que está nessa máquina de corte a plasma aí, ele tem que ter 2,5 ohms de resistência elétrica. Então, eu tenho que ir lá com um termômetro, ou um alicate termômetro, ou um termômetro que é parecido aqui com esse equipamento aqui, né? O de comissionamento aqui de pressão, né? Ele faz um teste aqui, né, na linha de pressão, ó, tá vendo? Esse tubinho azul aqui, né? Então, eu preciso verificar se realmente essa resistência está dentro dos parâmetros que a White Martins, né, preconizou, né? Até mesmo para proteção. Se a resistência tiver no valor acima desse, né, aí para tudo, faz o tratamento químico ali da terra ali, coloca mais haste, né? Mas você tem que chegar nesse valor ou menor. O ideal seria 0 ohms, né? Que aí seria o aterramento perfeito, né? Mas se ele pede 2,5 ohms, então é 2,5 ohms que ele tem que ter. Então, esses valores, né? Ou seja, o setting, né? O setting é importante, com certeza. Beleza? Vamos para o próximo. A escala mais usada para teste de instrumentos de pressão é MMM, é o milímetro, né? HCL, se não me falha a memória, eu até fiz uma pesquisa na hora que eu estava, né, fazendo a análise aqui para vocês, né? Eu lembro que na época eu falei, gente, eu nunca ouvi falar. Eu já vi metro de coluna d'água, né? Milímetro de mercúrio, até milímetro de água, né? Mas assim, milímetro pelo que eu entendi, HCl é ácido clorídrico, né? Então, aí quando a gente dilui ele em água, né? Aí o pessoal chama de ácido muriático, né? Mas não é água comum, não, viu? É água desmineralizada. Aí ele vira o ácido muriático ou ele puro, né? O ácido clorídrico. Rapaz, assim, eu acho muita loucura. Mas você não acredita que tem? Né? Eu não sei se é o caso aí de vocês aí, né, na indústria que vocês trabalham aí, Cibele, Caroline, né, o pessoal que está assistindo aí, mas assim, eu fiquei pasmo, eu tive que pedir ajuda aos universitários ali, que eu nunca né, em toda a minha vida nessa indústria vital, nunca ouvi falar, mas eu também não sou né, eu não sou da industrial da automação, né, eu falei, gente, quem que é o maluco que usa ácido clorídrico para fazer graduação lá? Não é melhor usar água, né? Igual utiliza o método de coluna água, de coluna d'água aí, né? Mas enfim, existe, viu? E nem de longe ele é o principal, né? Prova essa que eu nem sabia, né? Tá certo que eu sou suspeito, eu não sou da área, né? Mas eu não sei se tem algum, né, alguma unidade de medida se vocês utilizam essa daí, né? Depois você responde aí. Acho que tá liberado o áudio. Mas assim, o que eu me lembro aqui de cabeça, ó, um dos mais utilizados, né? É o bom e velho, né? O milímetro de mercúrio, que a gente já conhece, né? Que é a pressão, até os aparelhos aí de aferir pressão, né? Na gente aqui é em milímetro de mercúrio. A atmosfera, né, igual eu falei, nas condições normais de temperatura e pressão, né, o ATM, né, o Pascal, né, lembrei aqui, né, principalmente hidráulica, né, PSI, bar, né, e outros, né. Então essa não é definitivamente não é mais utilizada não. Mas o pior é que ela é utilizada, ó. Até eu peguei lá do livro de vocês, ó. Aí não é comumente utilizada, mas sim, ela é utilizável, especialmente não a mais usada para teste em instrumentos de pressão, né? Imagina, né? Dependendo, você precisa de um
creio eu, né? Por exemplo, quando você, pelo menos nas aulas de química que eu tive lá no segundo grau, né, no laboratório, e também as de química lá na disciplina lá de engenharia elétrica, eu lembro que ácido clorídrico a gente nem podia, a gente utilizava um tal de capela, né, que era mais ou menos assim, ó. Você tem, deixa eu pegar a caneta aqui. Você tem a bancada aqui, né? Aí ela tem um vidro justamente para você enxergar aqui, ó. Aí como tem um nível de volatilidade alta aqui, ó, aí você fica em pé aqui, ó, você põe o braço. Aí você utiliza uma vidraria, ou seja, vidro, né? Dependendo aí, pessoal, o ácido clorídrico aí, até né, no instrumento aí de medição aqui, eu acho que ele iria corroer, mas se falou que já utilizaram, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Para dizer que não, né? Mas realmente. Já utilizaram aí, né? Mas ela não é, que fique claro que ela não é mais comum. Aí, como essa capela, ela tem um motor aqui que ele vai fazer a aspersão, né? A aspersão aqui do ar. E aí, como ele ainda mais se você utilizar o ácido clorídrico puro mesmo, né? Ele é muito volátil, né? Já o muriático, não. O muriático ele é mais diluído, né? Então, o nível de volatilidade dele é um pouco menor, tá? Não é tão, obviamente, não é tão grande igual um álcool, né? O álcool isopropílico, que eu acredito que é o maior deles aí. Então, ele talvez até estragaria os equipamentos, né? Aí já o mercúrio, né? O mercúrio é bastante utilizado aí. Então é falso. Para testar um transmissor de pressão diferencial, né, deve-se injetar pressão na tomada H, né? Tomada H é essa aqui, ó. Deixa eu pegar o desenho aqui, ó. A tomada tipo H, ó. Você pode ter lá H, né? Aqui aqui a linha do processo, aqui é onde ele pega juntamente depois de pressurizado aqui, né? A válvula equalizadora, justamente, ela vai equalizar a pressão tanto do processo quanto dentro do manômetro aqui, né? Para ele, literalmente, para ele fazer a leitura, né? Então, ó, deve-se injetar pressão na tomada H, né? E manter a tomada L, né? O L aqui, essa partezinha aqui, ó, aberta, essa parte aqui, ó. O H seria, a gente fosse desenhar aqui, ó, isso aqui é a tomada H, que é o manifold, né? E a tomada L, deixa eu mudar a cor aqui. Tomada L é essa que vai pegar da atmosférica aqui, né? Aberta para a atmosfera. É verdade. Ambas as opções são, né? Eles são métodos válidos e comuns, né? Para realizar teste de calibração em instrumentos de pressão, né? Tem, acho que a bomba tipo o timoneiro, que é inclusive a que vai falar agora aqui, ó. Ó, os testes em instrumentos de pressão podem ser realizados com bomba tipo timoneiro, né? Literalmente, aparece aquele timão de navio, né? E com calibradores eletrônicos. Eu peguei até um frame delas aqui, ó. Essa daqui é a tipo timoneiro aqui, ó. E essa daqui é o eletrônico aqui. Aí você faz o ajuste no timão aqui, justamente para fazer esse teste aqui. Inclusive, tem uma que ela tem uma alavanca parecida com essa aqui, para você testar, por exemplo, tem aquelas luvas de borracha que o pessoal de linha viva, até de redes utiliza, né? Você tem que fazer um teste, né,
para saber se ela não está com um furo, um microfuro. Principalmente se for linha viva, se ela tiver com um pequeno furo, que às vezes na borracha não dá para você perceber, né? Aí você tem ela tem uma alavanca e ela tem um pistão. Aí você empurra essa alavanca aqui, ela empurra o pistão, aí ele sopra ar, né, ar atmosférico dentro da luva, né? Você coloca a luva aqui num, deixa eu mudar aqui. Ela vai ter tipo um bocal aqui, ó. Aí você vai calçar a luva nesse bocal. Aí tem um pistão, né? Na hora que você gira aqui o pistão, aí ela sopra o ar. Aí, obviamente, você vai perceber aqui, né? Se ela tiver com um furo aí, dependendo aí do tamanho. Tem uns que às vezes faz até aquele teste, parecendo o teste lá que o pessoal faz em borracharia, né? Coloca ali o pneu ali. Antigamente, quando era com câmara de ar, né? Eu acho que só bicicleta ainda é com câmara, viu? Faz muito tempo que eu não tenho bicicleta, né? A que eu tinha, eu dei para sobrinho. É, nem sei se as bicicletas ainda são com câmera. Eu sei que carro não tem mais câmera igual era antigamente. Mas dependendo, você tem que utilizar até água para você perceber ali o borbulhamento ali, né? Para você perceber, porque aquele microfuro, o arco elétrico, ele pode entrar por ali e aí você pode ser eletrocutado justamente naquele microfuro que você não estava aguardando, né? Beleza. Vamos pro próximo aqui. Falta acho que mais, são 10, né? Falta mais 3 aí. Então, ó, a falta de. Não, isso aqui vai ser rápido aqui, ó. Agora aqui é mais a segurança do trabalho. Falta de treinamento ou de orientação pode proporcionar situações de risco por imperícia, né? No uso de ferramentas. Preciso nem dizer, né, pessoal? Você vai operar aqui. Peguei um genérico lá da apostila de vocês. Aí vamos supor, você vai operar, sei lá, uma empilhadeira aí, né? Você tem que ter o treinamento, né? Em conformidade lá com, não só com a NR12, né? Mas com a NR11, né? Que fala aí sobre movimentações de carga. Acho que a última questão fala disso. Então, com certeza, né? Você tem que ter o treinamento, né? O treinamento para você operar ali. Aí, geralmente, por exemplo, a NR12, acho que até as NRs na maioria, muitos treinamentos eles preconizam lá 8 horas, né, pelo menos, né? Mas não necessariamente precisa. Igual você vai treinar a pessoa para operar, né, uma PTA, né, ou uma tesoura, né, que ela literalmente é um elevador ali, né, um elevador com rodinha, né? Então você tem que fazer as orientações, às vezes 40 minutos, 1 hora é o suficiente ali. Mas tem essa lenda urbana aí que de 10 horas, né, 8 horas, né? Tem a lenda urbana de 40 horas, né? É NR10, né? Não necessariamente. 40 horas é a primeira vez na televisão que você vai fazer esse treinamento. Quando você vai fazer a reciclagem, aí dependendo do que você faz, pode levar até 1 hora, né? Dependendo o que motivou esse treinamento, né? Inventaram um óculos de realidade aumentada que você consegue ver o campo eletromagnético em circuitos energizados. Precisa eu ficar 40 horas lá, uma palestra lá do Mark Zuckerberg sobre esse óculos? Não. Você mostra ali, ó, esse óculos, né? Tem da Minipa, tem da Fluke, tem de vários, né, fabricantes aí, já foi homologado, e é assim que vocês utilizam, né? Meia hora é o suficiente para você realizar esse treinamento, mas que tem que ter um treinamento. Vamos para o próximo, que é o profissional não habilitado. A gente tem que lembrar lá, lembra quando a professora, não sei se foi a professora Thais, que estava aí com vocês, mas assim, a habilitação na NR10, ela quer dizer, por exemplo, ou se você tem a graduação, né, no nosso caso aqui no geral, que as engenharias, né, engenharia de controle e automação, engenharia elétrica, engenharia mecânica e por aí vai, né?
ou então o curso técnico. Aí o curso técnico ele é chamado de qualificação, né? Vamos ver essas nomenclaturas aí. A qualificação, né? E a habilitação quer dizer que você é qualificado, você tem um diploma, e aí você foi habilitado pelo seu órgão de competência aí, né? Mas nesse caso, essa habilitação que ele está falando é habilidade mesmo, viu? É isso que a gente tem que deixar bem claro aqui, né, no contexto que ele está dizendo aqui, ó. Profissional não habilitado para uso de ferramentas rotativas, né? Coloquei até uns exemplos aqui, ó. Ele está usando uma policorte aqui, está utilizando uma ferramenta aqui, um processo aqui produtivo, né? Profissional não habilitado por uso de ferramentas, ou seja, que não tem o treinamento lá com a NR11, igual eu falei, né? É, se for utilizar empilhadeira, por exemplo, né? Ou da NR12, né? Que é máquinas e equipamentos em geral, né? Pode colocar em risco a integridade física dele próprio, né? E também dos colegas, com certeza. As lesões de corte nas mãos são originadas pelo uso inadequado de ferramentas como estilete e canivete, né? Assim, não necessariamente, né? Você pode qualquer por exemplo, eu já vi acidente feio, nem coloquei foto aqui, porque senão a gente ia ficar traumatizado aqui. E eu iria, deixa só eu ficar traumatizado. O cidadão pegou, aquelas máquinas de moer carne industrial, você tem uma espécie de um bastão, né? Eu acredito que também nas que a gente utiliza no dia a dia aí deve ter, né? Aí você tem um bastão, porque quando a carne fica presa, aí você utiliza esse bastão para você empurrar, e aí você, se ele for manual, né, você vai utilizando ali a manivela para empurrar para, né, para ele ficar, né, desobstruído, né? Aí o cidadão teve a brilhante ideia, em vez de utilizar o bastão, ele utilizou a própria mão. Aí a máquina, como ela era, né, mecânica ali, né, o acionamento elétrico, aí o que que aconteceu? O braço dele foi e esmagou, né, a parte do braço, ou seja, que é essa parte aqui da frente aqui. Então, mas não é mentira, né? Por corte nas mãos, né? Eu uso inadequado de ferramentas e coloquei até esse exemplo aí, né? Vamos para o próximo aqui, ó. O uso de máquinas ou carrinhos de carga, né? Coloquei um exemplo aqui, ó. Essa empilhadeira aqui manual, né? Para armazenamento e transporte de materiais pesados, não necessita da leitura de seus procedimentos de operação. O que é isso, né? Garoteou, né? Não vai cair naquela história lá da internet. Não, não. Eu vou utilizar um celular, vou utilizar qualquer coisa aqui. Eu não olho no manual. Ah, professor, mas o, sei lá, o A30, o iPhone que eu comprei, eu não leio o manual, não. Beleza, é por isso que você não utiliza todo o potencial dele, né? É por isso que você. Aí imagina, você compra um iPhone de, sei lá, nem sei quanto é que tá, quantos US$ 1.000 que ele tá aqui, né? Sei lá, de R$ 30.000 para mandar e-mail. Sendo que você pode utilizar um Xiaomi muito mais barato, né? Se é para mandar e-mail, utiliza o mais barato, mas que ele vai cumprir a função, né? A tarefa. Então é bom você ler, né, antes de você comprar qualquer coisa aí, né, ou você utilizar na sua indústria, é você ver as especificações. Por isso que tem o pessoal aí da engenharia de requisitos aí para ver se realmente aquele instrumento, né, ou aquela linha de produção, aquele processo produtivo, ele faz sentido e ele é mais eficiente para aquele processo. Ah, eu preciso esterilizar carnes. Ah, eu preciso, né? Além de esterilizar, fazer o empacotamento, o armazenamento, né? Então eu vou precisar o quê? De câmara fria, eu vou precisar de uma linha ali de corte. Ah, essa carne é um processado, né? Então eu vou precisar triturá-la, né? Então eu vou precisar saber qual que é a finalidade dela aqui, né? Então é, não ler o manual, né? Não ter o mínimo de treinamento, igual eu falei, né? Pelo menos uma meia horinha ali, né? Com um profissional ali habilitado, ou seja, profissional que tem ou curso técnico ou curso superior, né? É aí que ele vai assinar, porque quando eu falo técnico ou curso superior,
porque só o técnico e o superior podem assinar uma RT, né? Uma anotação de responsabilidade técnica, né? Por exemplo, um técnico de segurança ou um engenheiro de segurança, ele dá o treinamento e dali ele faz, né? Depois daquele treinamento, ele vai gerar uma RT, né? Se ele for funcionário da empresa, um RT de carga e função. Se ele for, né, contratado ali pela empresa, vai gerar esse RT falando que fulano, ciclano e beltrano, né, fizeram o treinamento para fins, né, de um processo produtivo tal, ou treinamento de linha viva, ou treinamento de rede, enfim, o treinamento para qual aquele profissional ele tem, né, habilitação técnica, ou seja, a qualificação, né, que é o curso técnico ou superior, e ele tem um registro, né, no seu órgão de competência que ele pode gerar essa ART de responsabilidade, né? Então é falso aqui. Os procedimentos contêm, deixa eu pegar o laser aqui. Os procedimentos contêm instruções que orientam o usuário para o uso correto, de materiais de apoio, como escadas e andaimes, né? Então, você tem um. Lembra que eu citei aí o POP, né? Pessoal, esse nome ainda está bastante em voga aí, né? Ou instrução técnica, né? Igual tá mostrando aqui, ó. Eu peguei esse daqui, ó, lá da página lá de segurança, ó. 5 minutos de segurança. Orientações aqui, né, que falam sobre, né, sobre o uso correto da escada, né? Você não pode colocar ela rente aqui com a parede, você tem que deixar ela um pouco afastada aqui, o local, o chão aqui, né? Você tem que evitar desnível, né, depressão. Geralmente ela tem eles chamam de sapata aqui, né, que é uma parte de borracha que aí ela ajuda a fixar no piso, né, para evitar o escorregamento, né? Então, você, para cada procedimento, eu vou fazer a desenergização, vou mostrar na próxima questão aí. Nós temos o que? As 5 regras de ouro, né? O famoso acrônimo DICAS, né? Então, você precisa de um procedimento para aquela tarefa, que é a tarefa de desenergização, tá? Então, então tá correto aqui, ó. Os procedimentos, né, os POPs ou instrução técnica, né, tem esses dois nomes aqui, ó. O uso correto dos materiais de apoio, como escadas e andaimes. Não só para o pessoal, né, da indústria aqui que está produzindo, né, mas dependendo, ó, por exemplo, estou vendendo uma escada aí para o público, né, que não necessariamente, sei lá, é para eletricista ou para quem vai fazer trabalho em altura, né. É bom você, né, ter um manual ali, né, e dando dicas aí de segurança para utilizar aquele equipamento. É bom vir no equipamento, vamos dizer assim, na caixa do equipamento, né? Ou no pacote do equipamento. Você compra a escada, você compra, né? Tem o manual, as dicas ali, né? Ó, as empilhadeiras e pontes rolantes podem ser utilizadas por qualquer usuário aí, ó, né? Tá com cara de errado isso aqui, ó. Pois não necessitam de treinamento. O que que eu acabei de falar aí, lá, né? Ponte rolante, por exemplo, empilhadeira, você precisa, né, movimentação de cargas, né? O curso lá, né, que é o da NR11, né? E dependendo, além da NR11, ou seja, as regras sobre segurança em movimentações de carga, às vezes você vai precisar também da NR12, né? Que ali ele está dentro de máquinas e equipamentos também. Então você vai utilizar conhecimentos da NR11 e da NR12, né? Então essa tá falsa. Vamos para o próximo aqui, para o último. Aqui, ó. Antes de ligar realizar, né, desculpa, qualquer manutenção em um equipamento ligado à rede elétrica, é necessário desligá-lo, né? Não só desligar, né? Mas você desliga primeiro, aí depois testa, verificando se realmente está desenergizado. Na verdade, você testa para ver se ele foi desligado. Aí o próximo passo, aqui quem escreveu o texto aqui equivocou um pouco, né? Uma coisa é quando ele está desenergizado, quando eu falo essa palavra, ela infere que ele, além de desligado, ele tem aterramento temporário que vai te proteger, tá? Então,
você verifica se realmente ele foi desligado, aí sim, né, você faz bloqueio, aí você faz o aterramento temporário para ele efetivamente estar desenergizado. Eu já tive cliente aí quando eu fazia direto aí perícia, né, trabalhista, inclusive, é engenheiro eletricista, viu? Inclusive, né, né, não eu vou passar vergonha, né? Eu não vou falar o nome, mas inclusive engenheiro eletricista que também era engenheiro de segurança e o cara estava garoteando. Teve um que perdeu, né, um processo trabalhista lá, né, na concessionária local, né? Ainda quando era Enel, porque ele afirmou que o circuito estava desligado, né? Mas ele queria dizer que era desenergizado. Aí eu retruquei, não, desligado é uma coisa, é desacionado. Aí desenergizado tem que ter o aterramento temporário. Aí no caso, o, o funcionário ali que entrou contra a concessionária, né? Ele fazia instalação de linha de transmissão. Realmente, a linha de transmissão, quando você instala ela pela primeira vez na televisão, ela está desligada, mas ela não está desenergizada. Mas como assim, professor? Não tem energia, então quer dizer que ela está desenergizada. Mas tecnicamente, se ainda mais que é um trabalho a céu aberto, se houver uma descarga atmosférica, se tiver chovendo, e aí você ainda está continuando trabalhando, né? E aí tem uma indução eletromagnética. Aí aquilo que está desligado, se ele não tiver aterrado, essa indução eletromagnética, ela vai provocar um acidente. Então, não existia nenhum POP, nem instrução técnica garantindo o aterramento temporário. Então, se ele não estava aterrado, ele, né, eu digo a rede ali, né, que estava montando, ela não tinha a ligação do aterramento temporário, então quer dizer que o circuito só estava desligado, ele não estava desenergizado. E isso o engenheiro deles lá, que também era engenheiro de segurança, deixou passar batido. Mas eu não deixei passar, não, né? Imagina, a vergonha alheia, né? Imagina ele voltar lá para Endel, ô Endel, ô, desculpa aí, né? Não, pelo amor de Deus, né? O cara que se diz engenheiro eletricista dá uma mancada dessa e pode voltar para a faculdade. Então, essa é a famosa, né? O acrônimo dicas, ó, desligar, impedir, né? Constatar. Aí sim, ó, depois que você desligou, você bloqueou, que é uma rede, ele está desenergizando uma rede que tem uma chave faca. Aí ele impediu colocando esse bloqueio aqui, né? Depois ele constatou, foi com um detector de tensão para ver se realmente ele desligou ou seccionou, o nome chique, né? Para desligar é seccionar, né? Porque seccionar você pode tanto desligar como ligar, né? Você faz um seccionamento, ele é genérico. Aí quando é no sentido de desligar, aí você fala desligar mesmo. Aí você constata para ver se realmente esse desligamento foi efetivo, né? Aí sim você faz o aterramento temporário. Depois que você fez o aterramento, aí você pode dizer com propriedade que ele está desenergizado, viu? Beleza? Vamos para o próximo aqui. Ó, caso um equipamento precise ter o cabo de alimentação substituído e somente houver um cabo de duas vias, né, disponível no momento, pode ser realizada a ligação do equipamento sem o aterramento. E, ó, cuidado, viu? Vamos ter cuidado. Duas vias, pessoal. Ele pode, não necessariamente ele é monofásico, viu? A gente tem, por exemplo, um chuveiro. Vamos pegar a situação do chuveiro. O chuveiro, só um minutinho, pessoal. Ó, vamos finalizar aqui, pessoal. Então, ó, lembra, o chuveiro, pessoal, ele pode se ligar tanto no circuito monofásico,
que é o que acontece aqui em Goiás, né? Quando ele está no 220. Então ele vai ser ligado à fase no 220, o outro conector no neutro e o outro no terra, né? Porque aí na falta, vamos supor, na falta do neutro ali, ele fecha o circuito ali com terra, e aí em vez de você ser eletrocutado, por exemplo, ele vai escorrer pelo terra, que é o condutor de proteção, beleza? Agora, com duas vias, eu posso ligar ele, se a fase for 127 volts, né? Aí eu vou utilizar um chuveiro de 220, né? Então, em vez de eu ligar ele na fase e no neutro, eu vou ligar ele na fase A e na fase B, né? Para ir dar 220, né? Fase de 127 com fase 127 vai dar 220. Lembra que a gente multiplica por raiz quadrada de 3, tá? Então, aí imagina, aí o terceiro fio é o quê? O aterramento. Imagina uma das fases falhar, esse circuito não vai ser desligado, pessoal. Esse circuito vai ficar ainda com uma fase, ainda vai ficar com 127 volts. E ainda tem eletricista meia boca aí, né? Que faz o quê? Ele liga o neutro com terra. Pera aí, mas se o neutro, nesse caso não é neutro, né? Ele é bifásico, o que que vai acontecer? Você vai energizar o aterramento ali, você pode provocar um curto-circuito ali, tá? Então ele está dizendo que não é importante, já que o equipamento ele é ligar de qualquer forma, tá? Então, ó, não é seguro ligar sem um aterramento, viu? A questão é que não é, definitivamente, não é, não é seguro você ligar sem o aterramento. É sempre bom você ter o aterramento para você ter esse nível de proteção. Ainda mais se for um bifásico, né? Que aí você não tem fase neutro, você tem fase, fase e o terra, tá? Então, falso, viu? Falso por conta do aterramento. Agora, caso seja estritamente necessário e a manutenção tenha que ser feita com equipamento energizado, tá? Somente devem ser utilizadas ferramentas com isolação destinada para esse fim, né? É a chamada classe de tensão. A gente tem a classe 00, classe 1 e por aí vai, né? Em perfeitas condições de uso, beleza? E com um teste de isolação dentro do prazo de validade. Mas esse aqui, para mim, ele está correto, tá? E detalhe, ó, eu coloquei esse frame aqui, ó. Isso aqui é o pessoal dando manutenção em linha viva, né? Em conformidade com a NR10. Lembra que eu falei? A NR10 ela preconiza que você faça a desenergização. Caso não seja necessário, que é o caso dessa manutenção que está acontecendo aqui, eles estão utilizando o método chamar ao contato. Eles entram em contato com o equipamento energizado, só que eles utilizam a cobertura, né? A cobertura ela vai diminuir a abrangência do campo eletromagnético aqui, ó. Utiliza a cobertura, que aí ela diminui essa abrangência, e utiliza o EPI com a classe de tensão, igual tá falando aqui, né? Eu não me lembro qual que é a classe de tensão, tá? Então, é correta, viu? Então, pessoal, esse foi o nosso o questionário 3, tá? E eu dou por encerrado aqui, eu vou verificar, né, fez a, quem fez as tarefas, né? Então, e aí a nossa próxima C, deixa eu dar uma olhada aqui na nossa sala aqui. Próximo C vai ser a 11, lembrando que esse curso, pessoal, ele tem 13 UCs, tá? A 11, deixa eu entrar aqui na sala, acabei saindo. Aprendizagem.
já tô fazendo, tá? Os relatórios de nota. Só olhar aqui no nosso cronograma. Essa aqui foi o C10, né? Instalação de instrumentos de medição. A próxima, pelo cronograma que eu estou vendo aqui, vai ser a calibração de instrumentos de medição e controle, tá? Que é o C11. Aí lembrando que o C12 vai ser programação, né, de instrumentos de medição e controle. E a última, né, a gente vai falar de manutenção de sistemas de instrumentação, que é o C13, beleza? Então, já vou pedir para a Ludmila me ajudar, tá? E fazer para já na próxima semana a programação dessa sala já está pronta. Tranquilo? Então é isso. Cibele, Caroline, eu vou verificar aqui no se mais alguém entrou, tá? E aí eu vou lançar lá as frequências, tá? Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula. Aguardando aí de quem ainda não enviou, né? Quem não fez as três questionários ainda, tá? Até mais, gente. Tá bom, tchau, com Deus. Amém. Fica com Deus também. Amém. Semana que vem.